Bom, já está aqui com a gente o médico veterinário Marcelo Feckenhaus. Olá, Marcelo. Olá, Juliana. Bom, a primeira pergunta, Marcelo, é do Roberto de Cruzília, Minas Gerais. Ele quer saber qual idade aparece mais doenças respiratórias. Pergunta boa, hein? Pergunta muito boa. Juliana e Roberto, você que nos perguntou, o interessante de doença respiratória é não existe um animal ou uma idade que acomete mais. É a única doença que a gente chamaria de uma doença de transição, ou seja, acomete tanto animais jovens quanto animais adultos. O grande problema é a doença respiratória tem a ver com principalmente a umidade e a temperatura do local. Então, se for um ambiente quente e úmido, ou frio e úmido também, vai ter problema respiratório. Para tratar problema respiratório, o indicado é que seja rápido. Por quê? Quanto mais tempo demorar, maior vai ser o comprometimento do pulmão. O pulmão comprometendo, o animal vai entrar em problemas, principalmente de desenvolvimento. Para isso, o ideal seria a utilização do resolutor, porque é uma molécula nova, rápida e extremamente eficiente para problemas pulmonares. Muito bem, a próxima participação é da Luísa, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela quer saber quais enfermidades ela pode tratar com Maxican 2% anti-inflamatório da Urufino. Bom, Luísa, para você tratar doenças inflamatórias, uma coisa muito simples. Toda doença inflamatória termina com as 3 letrinhas IT. Mastite, metrite, artrite, todas as doenças inflamatórias devem ser usadas anti-inflamatórios. O principal deles, sem sombra de dúvidas, é Maxican. Por quê? Maxican é seguro, Maxican não causa efeito secundário como alguns outros anti-inflamatórios e pode ser usado por um tempo prolongado. Então, tendo uma doença que termina com a terminação IT, seja mastite, metrite, artrite, até mesmo qualquer outra enfermidade, a indicação de anti-inflamatório é extremamente benéfica e vai dar um resultado muito bom, em especial o Maxican. Então não causa aborto? Não causa aborto, não causa lesão gástrica, não causa imunossupressão, como alguns anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios ele tem que ter muito cuidado, ou diria critério para usar. Porque na nossa linha nós temos todos os anti-inflamatórios que a gente pode usar hoje. Dependendo do caso, a gente vai usar um para dor, vai usar um para febre, outro com uma potência mais rápida, porém pode causar um aborto. Outro pode ser um pouco mais interessante no primeiro dia, mas usado com vários dias pode causar efeitos secundários, por exemplo, lesão gástrica, que seria a úlcera, como a gente casualmente chama, também dá em bovinos. O problema é que a gente não diagnostica tão rápido. Para esses casos, a gente tem Maxican que é tão seguro e muito potente, ou seja, não causa lesão gástrica, não vai causar úlcera, não vai causar aborto e é muito seguro e potente para ser usado em doenças inflamatórias. Tá certo, mais uma perguntinha. O Lucas, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Qual o produto mais indicado para casco? E aí, Marcelo? Quando a gente fala em casco, Lucas, a questão é a seguinte, nós estamos falando de problemas crônicos, ou seja, não começaram ontem. Começaram muitas vezes há um mês ou há 3, 4 semanas atrás, o que nos leva à questão o quê? O casco tem dificuldade de vascularização, ou seja, o produto chega com uma certa dificuldade. Eu posso usar produtos de ação rápida? Posso. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que aplicar mais vezes. Se eu quero aplicar um produto de uma ação prolongada que vai penetrar muito bem na vascularização, ou seja, vai resolver um problema de casco, o Lactofer é o mais indicado. Por quê? Ele se mantém na circulação por um período maior e vai causar um efeito muito bom em relação à lesão que o casco vai apresentar. Eu tenho que lembrar, casco tem vascularização, casco sangra, mas sangra pouco. Se sangra pouco, chega pouco sangue. Então eu preciso manter um produto de bastante tempo. Aí vem outra questão, se eu tenho muito tempo, eu vou ter um maior descarte. Se eu usar produtos como o Lactofer, por exemplo, o descarte é zero. Ele não penetra tão bem glândula mamária, mas vai atingir o casco numa concentração adequada para resolver o problema. Ok, então a última pergunta é do Mauro, de Ariquemes, Rondônia. Ele quer saber se pode usar penicilina como preventivo. E aí, Marcelo? Penicilina, extremamente eficiente, Mauro. Se a gente pensar como tem forte PPU, por exemplo, ele vai se manter por um período longo na circulação. Posso usar preventivo? Posso, mas ele não se mantém por um período muito longo. Preventivo quando, por exemplo? Eu poderia usar preventivo quando eu vou fazer uma cirurgia, uma discórdia, uma castração, onde eu sei que vai ter contaminação, mas o animal no momento em que eu vou aplicar o produto não tem. Então eu dou uma cobertura de antibiótico para ele no início e mantenho essa cobertura por um período longo, ou seja, o animal está sendo protegido com antibiótico para que eu evite uma infecção secundária.
isso eu posso usar penicilinas. É um princípio ativo muito bom, muito seguro e extremamente eficiente quando eu penso em infecções secundárias. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana. Até a próxima. E participe também do quadro Sem Dúvida pelo e-mail ourofinincampo@ourofino.com, pelo 0800 941 2000 e tem ainda o WhatsApp 16 98181 8687.